Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e é uma satisfação enorme ter você aqui no nosso 13º vídeo sobre este livro aqui, ó, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. E durante essa minissérie nós não vamos te vender nenhum curso. Então, compartilha esse vídeo, curte, deixa aí seu comentário e também segue a gente lá no Instagram, QG do Investidor. Nosso intuito aqui é apenas transmitir o conhecimento. E nesse 13º vídeo, nós vamos falar sobre algumas premissas ali para comparar empresas do mesmo setor, do mesmo subsetor, como aviação, telefonia, proteína animal. Então, empresas que trabalham em subsetores que são concorrentes diretas, nós devemos seguir ali uma metodologia para poder fazer a comparação dessas empresas e escolher a melhor empresa. Lembrando que o livro trata sobre o investidor defensivo, aquele investidor que vai adquirir o papel, adquirir a ação e se tornar de fato sócio da empresa. Então ele investe a longo prazo. Nos vídeos anteriores nós mostramos a diferença entre especulação e investidor, investimentos. Então volta lá, a minissérie está perfeita. E aí vamos comparar o que ele traz aqui, né? Alguns pontos importantes sobre como comparar empresas, o que ele traz. A lógica que seja do mesmo setor ou subsetor. A primeira coisa que deve se fazer é um resumo de como estão sendo negociadas as empresas, né? E o segundo momento é os detalhes de indicadores chaves. Aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, essa primeira aí, a lógica de comparar empresas dos mesmos subsetor, né, concorrentes direta, isso daí é o básico. Mas o que nós vemos são pessoas tentando escolher qual é o melhor. Eu comprar uma ação do Banco do Brasil ou comprar uma ação da Petrobras. Então são subsetores diferentes, né? No qual alguns investidores sentem essa dificuldade. A diversificação, que não é somente escolher empresas de subsetores diferentes, né? Porque nós temos que tratar também o beta, o poder de oscilação dessa empresa frente ali o índice, né? O IBOV. Mas uma maneira simplificada de diversificar é você escolher as melhores empresas de cada subsetor. Então você escolhe a melhor empresa do subsetor frigorífico, a melhor empresa do subsetor metalúrgica, do subsetor bancos. E aí com isso você consegue diversificar e proteger o seu patrimônio. O primeiro ponto que ele traz é que você deve olhar como as empresas estão sendo negociadas. Então você deve olhar o preço que essa empresa está sendo negociada, o preço, não o valor, segura. É o preço que essas empresas estão sendo negociadas, o volume que essas empresas estão sendo negociadas. E aí o segundo passo é você olhar indicadores chaves, né, os indicadores mais importantes. Thiago, eu tenho que saber todos os indicadores? Não. Para aquele subsetor, alguns indicadores ali vão ser irrelevantes. Então você não precisa saber alguns indicadores para aquele subsetor, mas você precisa interpretar os outros indicadores. Thiago, então, para eu analisar cada subsetor da bolsa, eu preciso saber todos os indicadores? Praticamente, você precisa saber o geral, né? Vamos supor, esse indicador, quanto maior, melhor. Esse outro indicador, quanto menor, melhor. Você precisa saber isso. E aí, no segundo momento, quando você vai olhar o subsetor, você precisa saber se realmente aquele indicador tem uma importância ou não. Então, você começa a colocar pesos nos indicadores. Então, tem subsetor que não tem estoque. Por que que eu vou analisar aquele indicador? Então, se uma empresa que não precisa ter um estoque tem um estoque, há algo de errado aí, né? E aí, ao longo de todo o capítulo, ele vai trazendo alguns tipos, né, de situações que nós temos que olhar. A lucratividade, a questão da estabilidade, a questão dos dividendos. Já foi até tema, né, de vídeo passado, mas ele traz para poder reforçar e ele traz a comparação. É difícil eu trazer essa comparação entre as empresas que ele escolheu. Por quê? Porque são empresas americanas e de muito tempo atrás. Mas a cada item ele traz a comparação entre as empresas. Em um vídeo futuro nós vamos fazer isso com as empresas da Bolsa Brasileira. E aí um dos itens que ele traz ali é a lucratividade. Uma taxa alta de retorno sobre o capital investido muitas vezes acompanha uma alta taxa de crescimento anual dos lucros por ação.
E aí nós temos um índice, né, que é o índice da lucratividade, que é o lucro líquido dividido sobre, né, dividido pela receita bruta multiplicado por 100, que é para a gente ter um valor percentual. Uma das principais premissas do mundo do negócio é exatamente a obtenção de lucro. Então, o que o livro traz é a lucratividade, ano após ano, ela tem que ser alta. Os seus investimentos, os investimentos que você faz, é para trazer ano após ano cada vez mais lucro. Então, a empresa é a mesma situação. Uma empresa ela tem que investir para ter mais lucros. Ela não pode investir para ter ali o seu lucro diminuindo ao longo dos anos. O livro ele é bem ponderante, bem forte sobre isso. Empresas que dão prejuízo devem ser descartadas ali do nosso portfólio. O outro ponto bastante importante é a estabilidade, né? Isso é medido pela redução máxima nos lucros por ação em qualquer um dos 10 anos passados contra a média dos 3 anos anteriores. Então é o que eu citei. Como é que você vai estar ali adquirindo uma empresa que está abaixo da sua média dos últimos 10 anos? Como é que você vai estar ali investindo, sendo sócio de uma empresa onde nos últimos 3 anos a média dela é abaixo da média dos últimos 10 anos? Isso quer dizer que ou a empresa chegou ao seu ápice, né? Porque a empresa é igual a um ser humano, ela tem ali o seu ápice de crescimento e ela pode morrer, né? Ela pode começar a declinar. Por isso que é muito importante as empresas sempre estarem se renovando. As empresas sempre estarem buscando novos mercados, novas tecnologias, novos clientes. Fazer também a sua diversificação ali, tanto mercadológica, né, como sua diversificação ali de clientes também. Então a estabilidade é um dos itens que nós devemos observar e comparar entre os concorrentes. Notem que aqui nós não estamos fazendo uma comparação da empresa, analisando os indicadores da empresa, são analisando pontos importantes entre concorrentes. E aí outro ponto bastante importante é o crescimento dessa empresa. Nós devemos procurar indicadores de retorno de investimento, onde nós possamos comparar ali os concorrentes, né? Analisar o lucro por ação da empresa também e o valor contábil daquela empresa. E aí vem pontos importantes aqui, porque nós começamos a entrar na parte do valor, na parte daquilo que realmente a empresa vale, não somente do preço, né? Então, um item que ele traz é que a gente possa ver ali comparativo de indicadores que mostram o retorno dos investimentos que essa empresa faz. Por quê? Porque se a empresa faz a captação de recursos, né, no mercado, se ela faz a captação de recursos de terceiros, se ela faz a captação própria de recursos e não distribui em forma de lucro para poder utilizar isso para investir na própria empresa, há de se entender que aquele investimento deve dar um retorno razoável, pelo menos. Porque senão não tem porquê eu pegar o meu lucro, investir na empresa para que ela não cresça. Para que ela, mesmo não dando prejuízo nos anos seguintes, ela se mantenha no mesmo patamar. Então a empresa ela investe em maquinário, a empresa ela investe em propaganda, a empresa investe em novas tecnologias para poder aumentar o seu ativo, para poder aumentar o seu faturamento, para poder aumentar o seu lucro, ela crescer. Então, nós temos que observar esses indicadores de retorno, né, sobre o investimento, como também devemos observar ali o indicador de lucro por ação. Porque se a quantidade de ação, como foi explicado no vídeo passado, ela permanece, e é tão importante esse indicador, lucro por ação, que tem não é, um capítulo somente para ele. Então, nós devemos observar, por quê? Porque se a quantidade de ação permanece e o lucro aumenta, esse indicador ele vai aumentar. Isso é muito importante, nós devemos comparar entre as empresas, entre os concorrentes. Mas por que, Thiago? Por que disso? Por que eu devo utilizar esse indicador? Empresa A tem um retorno de lucro por ação de 50 centavos, empresa B de 75 centavos. Só que quando nós vamos ali olhar os indicadores de retorno sobre investimento, a empresa B que tem um lucro por ação melhor,
ela tem um retorno muito menor. Então isso quer dizer o quê? Que a empresa que hoje tem um lucro por ação pequeno, né? Ela no futuro tende, né? A tendência é que ela tenha um lucro por ação maior. Por quê? Porque o seu retorno, os seus indicadores de retorno sobre o investimento estão muito melhor do que a sua concorrente. Outro ponto bastante importante para ser analisado é a posição financeira. Relação básica ali, ativo para o passivo, e também a sua composição de endividamento, curto e longo prazo, né? Ou a composição de endividamento ali de curto prazo, de longo prazo. Tiago, mas por que eu tenho que comparar o ativo com o passivo? Então, rapidamente ali, o ativo também já foi explicado em outros vídeos, né? O ativo, ele é os direitos, né? A disponibilidade que a empresa tem, aquilo que ela pode transformar em dinheiro, né? Em poder aquisitivo. Passivo são as obrigações, são as dívidas da empresa. Então, se você tem um passivo maior do que o ativo, você tem um risco muito grande. Porque em uma eventual crise, uma eventual dissolução ali da empresa, o investidor vai ficar com nada praticamente. Por quê? Porque tudo que a empresa tem, se ela vender, ela não consegue pagar o que ela deve, que é o passivo. Então nós temos que observar, e é até uma causa de exclusão ali de investir, não é? Se a empresa tiver o passivo maior do que o ativo, que é o que nós chamamos de passivo a descoberto. O outro item, ele fala sobre a questão do endividamento, a composição daquele endividamento. Nós temos dívidas de curto prazo, né, que estão ali no seu passivo circulante, vencem até o final do exercício seguinte. Então, nós estamos em 2023, todas as dívidas que vencem ali até 31/12/2024 são consideradas ali passivos circulantes, são dívidas de curto prazo. E as outras dívidas, né, que vencem posteriormente, são dívidas de longo prazo, é um passivo não circulante. Tiago, por que nós devemos observar isso? Você tem um passivo circulante, se você tem dívidas de curto prazo muito alta, você tem que ter caixa, disponibilidade, não é? Liquidez ali também alta. Então, como é que eu tenho dívidas de curto prazo alta e meu caixa é baixo? Minha disponibilidade, minha liquidez é baixa. Por uma eventual falta, né, de mercado ou eventual crise, a empresa não vai conseguir honrar os seus compromissos. Não honrando os seus compromissos, a empresa terá dificuldades ali de manter suas operações. Então, se eu vejo que a dívida de curto prazo está muito grande, eu não tenho disponibilidade financeira para honrar esse compromisso, eu não tenho talvez margem para ir ao banco de maneira rápida para honrar esses compromissos, eu já tento me afastar um pouco dessa empresa. Assim também como se minhas dívidas de longo prazo não batem com minhas projeções. Então, como é que uma empresa tem dívidas de longo prazo, né, altas, e suas projeções de crescimento não acompanham essas dívidas? Isso quer dizer, toda dívida de longo prazo, um dia ela será dívida de curto prazo e a empresa não terá como honrar esses compromissos. E aí um item muito importante aqui são os dividendos. O que realmente conta aqui é o histórico de continuidade ininterrupta, né, do pagamento desses dividendos. Também não podemos esquecer de observar a margem percentual. Quanto de margem percentual está pagando sobre o preço do ativo? Para a gente, né, para nós aqui que somos investidores inteligentes, defensivos, nós não queremos ali perder o nosso dinheiro. E vai interessar mesmo essa empresa está pagando dividendo de maneira continuada. As empresas de crescimento, que são empresas ali que, querendo ou não, você vai ter um lado mais de especulação frente ali às outras, você até abre a mão dos dividendos. Por quê? Porque essa empresa vai estar investindo praticamente todo o lucro para poder crescer de forma exponencial. Já empresas consolidadas no mercado, elas obrigatoriamente têm que dividir os seus lucros. Quando eu digo obrigatoriamente, na nossa visão, investidor defensivo, ela tem que dividir os lucros. Claro, parte do lucro ela pode reinvestir, e aí nós olhamos lá os indicadores de retorno sobre o investimento e deverá, não é, distribuir ali em forma de dividendos o seu lucro.
É muito importante isso daqui, porque não é somente a gente olhar ali o percentual. Ah, essa empresa aqui paga 20%, 10%, essa outra empresa paga 6%. Essa de 10% é melhor, vou investir nela. Devemos observar de onde é que está vindo aquele lucro. Aquele lucro ali é um lucro recorrente? Aquele lucro ali é um lucro constante? Por isso que nós devemos ver a média dos pagamentos. Mais à frente o livro vai trazer exatamente isso. Como é que foi o pagamento de dividendos nos últimos 20 anos. E aí, claro, como foi dito em outros capítulos, né? A gente precisa trazer para a realidade brasileira essa situação. E aqui nós temos um item bastante importante também, que é o histórico de preço. Analisar o preço frente aos lucros e comparando as crises. Aí você deve estar se perguntando, mas Thiago, analisar o preço do ativo em relação ao lucro, em relação às crises? Sim. Por quê? Se o lucro está crescendo, o mercado ele tende, né? Ou deveria reconhecer aquela empresa como uma boa empresa. Você vai fazer toda a análise fundamentalista da empresa. Você que vai descobrir se a empresa é boa ou não. Não necessariamente o mercado tem que concordar com as suas observações. Só que empresa boa é empresa boa. Se você faz uma análise sem viés, aquela empresa é boa. É algo quase que objetivo, né? Então você vai lá e observa. O lucro vem crescendo, só que o preço está ali, está se segurando. O preço não corrige igualmente ao lucro. Então, alguma coisa tem. Nós temos que ligar o sinal de atenção, devemos acompanhar essa empresa mais de perto, né? Porque não é normal todos os concorrentes estarem lucrando e subindo o preço da sua ação e a sua ação que você considera melhor do subsetor não ter esse acompanhamento ali dos preços. Então nós devemos observar, assim também como nos momentos de crise. Nós devemos observar e comparar com os concorrentes, quem sai primeiro da crise. Porque se é uma crise, todo mundo do setor vai entrar na mesma crise. Como é que essa empresa se sobressai? Como é que essa empresa aqui ela tem a sua gestão de crise? Nós olhamos sempre o preço. Algumas empresas são reconhecidas pelo mercado de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais sucinta, até pelo nível de propagandas, vamos dizer assim, que ela consegue fazer, ou pelo seu tamanho já junto ao mercado, seu tempo junto ao mercado. Então ela consegue sair bem mais rápido. Uma empresa de 200 milhões de reais, talvez ela seja reconhecida, principalmente num período de crise, ela seja reconhecida como uma grande empresa, uma empresa consolidada. E aí aquela empresa de 10 milhões, ela atrai menos investidores. Então isso é totalmente normal de acontecer. E você não deve, por obrigação, aportar naquela empresa grande do setor. Se sua análise fundamentalista apontar que a empresa menor ela é melhor, você pode sim, né, adentrar. Só que um dos pontos que nós temos que observar é o tamanho da empresa. Como investidor defensivo, uma empresa maior, ela defende melhor o nosso capital. E aí nós vamos ver nos próximos capítulos algumas exigências estatísticas, né, que o livro nos traz. É o tamanho adequado da empresa, a condição financeira adequada da empresa, dividendos ininterruptos por 20 anos, nenhum déficit de lucros por um período de 10 anos, né? Crescimento decenal, no mínimo ali a empresa em 10 anos tem que crescer 1/3 no lucro por ação. O preço de ação, no máximo ali, 1,5 vezes o valor dos patrimônios líquidos, né? Então, o preço ali da ação não pode ultrapassar ali 1,5 valor do patrimônio líquido. E aí o preço não superior a 15 vezes os lucros médios dos últimos 3 anos. Nós não podemos ter um preço ali do ativo superior a 15 vezes os lucros médios dos últimos 3 anos. Como eu tinha explicado no início aí do vídeo, a questão desses pontos são para capítulos à frente. Cada item que eu falei aqui nesse vídeo, nesse nosso encontro, foi itens para comparar entre os concorrentes, para a gente observar quem está melhor entre os concorrentes. É uma primeira parte da escolha do melhor ativo para
o investidor defensivo, o investidor inteligente. Então, após fazer essa comparação, a gente já prepara o espírito para escolher o melhor ativo. Após escolher o melhor ativo, ou os dois melhores ativos do setor, a gente começa a fazer nossa diversificação ali da carteira e a montagem da carteira. Utilizando essas técnicas aqui, já foi comprovado ao longo de tanto tempo que você consegue manter o seu patrimônio protegido. Mas, Thiago, eu consigo superar o índice, eu consigo superar a inflação, você consegue superar alguns índices, você consegue superar a inflação, mas o mais importante é que você entenda, você consegue defender o seu capital. E a primeira defesa do capital deve ser contra a própria inflação. Então, seguindo a didática, seguindo os conhecimentos do livro, você vai alcançar esse êxito. Meus amigos, eu sou Thiago Gomes e até o próximo vídeo.